Olá pessoal, quem se fala é Zé Cardoso, ali de página Vistos Cabo Verde, aquele vídeo ali não decidi gravar para não fala sobre visto de trabalho. Não sei, um repasso de um conheço que ele checklist de documentos para visto de trabalho, que é conhecido como aquele visto D1 ou visto para trabalho subordinado e mais de um ano para Portugal, ok? Então, algumas pessoas têm estado perguntando, pedindo informações sobre aquele tipo de visto ali. E, na verdade, no nosso site não tem um artigo escrito que é informações sobre visto de trabalho, tudo que precisa saber, e lista toda a informação. No Whats também, como não se grava vídeo para o nosso canal, grava um vídeo sobre esse tipo de visto ali, que não te deixa no nosso canal de maneira assim explicado mais detalhadamente na nossa língua crioulo, né? Para ficar mais claro para as pessoas tudo que as informações que precisa saber sobre aquele tipo de visto ali, ok? Então, primeiramente, me sempre gosto de recomendar as fontes de informação, ok? Então, não sabe que que é visto de longa duração, que é visto de residência e de estada temporária, é pedido na VFS Global, ok? Ele que é a empresa responsável processa esse tipo de visto lá. Então, se ele precisa de alguma informação de aquele tipo de visto, deve sempre bem ali no site do VFS, ok? Se confirma se você no site do VFS Cabo Verde, ali arriba de aparecer VFS Global e Visa VFS Global CPV, ok? Ali tem que ser CPV por aí mostrando o site de Cabo Verde. E ele também ali arriba, candidato a um visto. Você vem ali na lado, você veja mais, clica ali, tipo de visto. Então, ele está abrindo aquela página ali, onde é que tem que esse tipo de visto, da clica ali sim na visto de trabalho, ok? E ali debaixo, naquelas listas de informações, ali nos documentos necessários, então ali sim ali, para documentos necessários, clica aqui e automaticamente ele está levando para uma página de embaixada, ok? Aquele site de embaixada de Portugal a Cabo Verde. E ali na página de vistos, e ali na verdade está listado tudo que esse tipo de visto. Nosso interesse ali é no visto de trabalho e estágio, ok? Então se não clica a rua dela, trazendo assim ali, não tem encontra trabalho subordinado, mais de um ano ou de 3 a 9 meses. Então naquela categoria de visto D1, que é aquele visto que não se fala dele, visto de trabalho, então é aquele visto de trabalho e subordinado mais de um ano. Ok, trabalho subordinado mais de um ano e ele não tem conta toda a informação que não precisa e sobre documentação e legislação sobre aquele tipo de visto ali, ok? Então que ali é só para mostrar-nos qual é que fonte de informação. Então, nós devemos sempre procurar fonte de informação. Às vezes, pessoas vão no Facebook, te pega pedaços de informação, tu começa a divulgar tudo mais e te cria uma confusão toda. Então, se nós queremos tirar tudo dúvida de mente, nós ler fonte de informação que é site de embaixada. Visto que ele é um visto para Portugal, então quem é que pode dar informação corretamente sobre todo aspecto é embaixada, ok? Então, que as outras coisinhas que às vezes nunca está compreender, que é para explicar, que ela não pode pedir ajuda a alguém e tudo mais. A fonte de informação, site de embaixada. Então, agora eu estou voltando ali para o artigo que me tinha escrever, tem algumas informações também que não precisa saber sobre aquele tipo de visto ali, ok? E se o interesse é partir logo para a parte de lista de documentos, então precisa correr vídeo, porque que ele sim não precisa falar no geral, ele tem que falar tudo para quem é que quer ter informação sobre aquele tipo de visto ali, ok? E então ele está falando se tem interesse no conseguir visto para Portugal, então deve procurar e um visto de trabalho para Portugal, deve procurar o visto chamado de visto D1, ok? Que é aquele visto ali, trabalho subordinário, ali de Rio, seja D1, visto de residência, ok? Para trabalho subordinado de duração superior a um ano. Então, aquele visto de trabalho é chamado de aquele visto D1. E como é que eu consigo aquele visto de trabalho? O visto de trabalho é conhecido como visto de residência D1 para atividade profissional subordinado, ou seja, vai a Portugal para trabalhar para alguém, vai trabalhar para uma empresa, ok? Você pode ir para trabalho como um empreendedor, desenvolver o próprio negócio ou criar uma empresa. Não, tem que ir um trabalho subordinado que precisa de um contrato, ok? Então, para um período, ok, visto para exercer essa atividade profissional subordinado por um período superior a um ano
e destina-se a quem possua contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Então, um dos primeiros requisitos para pedir aquele tipo de visto, ele tem que ter um contrato de trabalho da empresa ou então ter uma promessa de contrato de trabalho, ok? Então, visto, ele tem duração de 120 dias. Normalmente, praticamente, quase tudo que é visto para Portugal, acho que menos que visto de férias, mas que é visto de longa duração, ou que é residência de estado temporária. Na verdade, é 4 meses de 120 dias que está dando. Que 4 meses que se põe no passaporte, e depois tem que entrar em contato com o CEF para pedir autorização de residência, ok? Então, 120 dias de visto. Tem que chegar na Portugal para requerer autorização de residência para poder continuar lá e poder trabalhar, ok? Aquela outra informação ali que é prazo que está responder, que ele com informação correta, está no site de Embaixada, mas não sabe que nunca está a responder, a menos que aquele tempo. E esse prazo de 60 dias úteis, mas às vezes dura mais que aquele tempo lá, ok? E então ali sim também tem uma informação que é importante, que é que o tipo de visto está referido a atividades profissionais, mas também existe outros tipos de visto relacionados a exercício profissional. Então, ali mesmo no site de embaixada, e por hoje ali de lado, ali mesmo, falando que tem visto de trabalho e estágio, não tem ali trabalho subordinado, mais 1 ano, trabalho sazonal entre 3 meses e 1 ano. Tem atividades independentes, tem atividade independente temporária, prestação de serviço, transferência de trabalhadores, estágio profissional entre 3 e que ele é mais de 1 ano, que ele é entre 3 a 1 ano, e imigrantes empreendedores. Então, tem que os outros e categorias de visto também, e tipos de visto também relacionado a exercício de trabalho profissional na Portugal. Então, que existe apenas aquele visto de trabalho de categoria D1. Existe que os outros dizem que eu não menciono, ok? E agora, não também especificamente fala sobre que lista de documentos que precisa para visto de trabalho, que pessoas são mais interessadas na busca de informação. Então, e que lista de documentos que se diz ali, que é a mesma lista que está ali, ok? Então, aquela informação que está ali foi copiada no site de embaixada de Portugal. Então, que não põe ali na página, mas é igualzinho que é o mesmo que está lá na página. Então, primeiro documento é documento de viagem, passaporte. Então, qualquer tipo de visto que está pedindo tem que ter entregue o passaporte. Ele está falando que o passaporte deve ter validade por mais de 3 meses para além da data prevista, ok? Na verdade, isso está pedindo um visto de trabalho. E ele é um visto de categoria mais de 1 ano, então esta povo 4 meses de visto no passaporte. Então o passaporte deve ter validade, este exige que seja mais de 3 meses para além da data prevista. Depois, cópia de mensagem de confirmação de agendamento de pedido de visto. Então, o agendamento de pedido de visto é feito no site do VFS. Então, quando eu fazer agendamento para visto de trabalho, eu receber aquela mensagem do VFS que te confirma que eu fazer agendamento. Então, eu tenho que imprimir aquela mensagem que eu receber no e-mail de que vou fazer o agendamento de pedido de visto, ok? Então, aquela informação ali que ele quer dizer. Depois, não tem 3 documentos ali, que é formulário de responsabilidades e autorizações, declaração de seleção de visto de trabalho, formulário de pedido de visto. E ali naquela página de embaixada, onde tem lista de documentos de aquele visto de residência, você encontra tudo que é documentos ali. Ali está formulário de responsabilidade e autorizações, está ali formulário e um outro documento que é igual, está mostrando como é que está preencher o formulário. Ali de baixo tem declaração de seleção de vistos, é só baixa aquela declaração e ali tem aquelas instruções de como é que está preencher a declaração. E ali tem formulário de pedido de visto. Tem aquele formulário de pedido de visto, tem mais um documento ali que mostra aqui as instruções de como é que está preencher. Ali, na verdade, é que está link para a instrução, mas na verdade aquele formulário de pedido de visto ali é praticamente igual para aqueles outros tipos de visto. Então, para o job de riba e visto de ensino superior, aquele formulário de pedido de visto é praticamente igual. Então, baixa aquele e compara com um outro, ali na verdade esse é documento de instrução, mas que tem link. Mas, e possivelmente é mesmo documento, ok? Então, que esses 3 documentos ali, está ali, só apenas clica ali e baixa o documento, ok? Formulário, declaração e formulário de pedido de visto. E depois que esses 3 documentos ali, ele tem fotocópia do documento de viagem, ok?
tem que entregar tanto o passaporte e quanto uma cópia do passaporte. Então tem que fazer cópia também, uma cópia simples de passaporte para entregar lá. Porque na verdade quando eles devolver o passaporte com visto na ele, lá dentro precisa ficar uma cópia do passaporte. Então é por isso que eles pedem cópia de passaporte. Depois fotocópia e documento de identificação. Então na verdade passaporte é um documento que tu usa mais para documento de viagem, apesar de ser um documento de identidade, mas é para comprovar a identidade fora do país, ok? Então, por isso que ali na embaixada eles pedem sempre um cópia de documento de identificação, ou cópia do bilhete de entrada, ou então cópia do CNI, ok? E ali da forma ele tem que ser dentro de prazo de validade. Se o documento está com data quase está caduca, então é melhor renovar o documento antes de vai pedir visto. Depois, fotocópia de título de residência na Cabo Verde, que ali no caso é para pessoas estrangeiras de países terceiros que residem na Cabo Verde. Tem muitas pessoas de várias nacionalidades que residem na Cabo Verde e se querem pedir um visto para Portugal, no caso de visto de trabalho. E este teria que também que apresenta fotocópia de título de residência de Cabo Verde, tá bom? Então, aquele é um documento que é para quem é cabo-verdiano, é só para quem é que é estrangeiro que é residente na Cabo Verde. E depois foi 2 folhas e 2 fotos, aliás, 3x4 coloridas, e que as fotos normal, vai no carregar de que esta foto, faz uma foto para pedir de visto, já saber como que as regrinhas ela deve ser. Depois tem que o certificado de registro criminal de Cabo Verde do requerente, ok? Se você tem mais de 16 anos, ou aliás, maior de 16 anos, você precisa pedir certificado de registro criminal, pedir na casa do cidadão, e depois tem que a autorização de consulta de registro criminal português pelos serviços estrangeiros e fronteiras, que a autorização ali, você tem que encontrar ali também no site, ok? E ali de baixo. Autorização para consulta do registro criminal português, serviços estrangeiros e fronteiras. Era uma declaração que está autoriza a embaixada a consulta se lá na Portugal nós que tem um registro criminal. Basicamente aquele, porque nós pode ser pedir visto hoje, mas na verdade pode ser que nós é uma pessoa que esteve na Portugal um tempo antes e nós pode ter cometido alguma coisa lá ilegal, entende? Então a embaixada precisa verificar se nós que tem antecedentes e criminais lá na Portugal. Por isso o CF precisa verificar que ele fazer aquela consulta de registro lá de nós. Então que a autorização ali é para permitir fazer aquela consulta lá, ok? Depois, título de transporte de regresso e seguro de viagem válido. Então ali sim está falando, mas ele pode ser entregue apenas em caso de aprovação de pedido de visto, ok? Novamente, embaixada cada pedir nos título de transporte, ok? E passagem de ida, com seguro de viagem, enquanto as carinhas que esse tipo de visto. Justamente porque seguro de viagem para visto de trabalho, acho que é quase 20 mil escudos, que alguém está falando. E depois, passagem, se a embaixada que tem intenção de dar o visto, é que tem necessidade de pedir que os dois documentos lhe assinem, porque passagem para viagem para Portugal, sem visto cada viagem. Seguro de viagem é para servir na Portugal e durante a viagem, mas você que a viagem que tem necessidade dela. Então a embaixada dá para informação ali que normalmente esta pede aqueles dois documentos ali e tipo passagem e seguro quando já se concedeu o visto, e na verdade essa perigo deu ter que levar se entregar o passaporte na mesma hora, basicamente, ou normalmente é assim que eles têm de fazer. E depois, comprovativos de meio de subsistência. Então, nós temos que comprovar também a embaixada que nós temos meio de subsistência de vai para Portugal, ok? Para Portugal, apesar do seu trabalho, precisa comprovar meio de subsistência, lugar e condições de manter, tanto de alimentação, alojamento, do que as coisas lá. Então ali naquela mesma página, ali de baixo, tem um link que te leva para o site de embaixada também, que te fala sobre meio de subsistência. Então ali tem vários contextos, ok? Então vários contextos que aquela informação ali está em caixa. Mas, senhores, ali na lista de documentos, ali no site de embaixada, tem uma nota ali de baixo ali que te fala o seguinte: a disponibilidade de meios de subsistência pode ser aferida através da remuneração prevista no contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho. Ou seja, e nos contratos de trabalho, nos promessas de contrato de trabalho,
pode ser usado para justificar meios de subsistência, você entende? Então, se precisa, vamos mostrar embaixada, nós tem dinheiro na conta, apresenta que os 3 últimos movimentos de conta, tudo que é necessário isso. Então, embaixada aceita nosso contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho como o documento para comprovar meio de subsistência, tá bom? Então, que é uma informação que está na própria na rodapé, nas notas de aquele visto que se fala de residência de para procura para visto de trabalho. E nós temos que entregar também contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ok? Então ali tem que se especificar que as horas de trabalho, cargo, função, nome do empregador, e de forma deve obedecer a legislação laboral portuguesa, deve ser assinado por todos os outorgantes, tipo empregador e trabalhador, e depois e ter assinatura de entidade empregador reconhecida como poder executado como se trata de entidade coletivo, ok? E ali tem uma observação que às vezes as pessoas estão mandando o contrato de trabalho e às vezes a embaixada te recusa aquele contrato para uma hora e te falta informação. Então, uma maneira de nós conferir se toda a informação que Portugal te exige está correta no nosso contrato, nós temos ali naquele link ali e ok. É uma publicação que nos escrevi que está no site, um dos sites de Portugal que acho que é Portugal. Deixa eu ver ali no rodapé que está. Na eportugal.gov.pt e aquele documento ali está falando informações que devem ser incluídas nos contratos de trabalho de Portugal. Ok, então ali é esta lista tudo que as informações que devem estar num contrato de trabalho para Portugal. Então se alguém manda, uma empresa manda um contrato de trabalho em Portugal, nós tomamos, nós jogamos aquele artigo ali, nós verifica se tudo que as informações que te pedi ali estão nos contratos. Ali na verdade isso é informação geral, ok? Nunca te chega para logo lista de coisa que te pedi, é assim. Eu estou a fazer um texto para não explicar o contexto, ok? Mas nós vem ali de baixo. Então ali tem questão que fala sobre tipos de contrato de trabalho e ali de baixo ali tem que as informações relativas ao contrato de trabalho. Então tudo que as informações nós devemos verificar se está no nosso contrato de trabalho para que tenha nenhum problema lá com a embaixada na hora de vai entregar os documentos, ok? Depois tem uma declaração emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional IFP de Portugal. Ok? Então, nós precisamos de aquela declaração ali. Aquela declaração ali, ela é basicamente coisa. Toda empresa na Portugal que quer recrutar um estrangeiro tem que fazer, antes dele jogar um estrangeiro, que a vaga deve ser para um português ou para alguém de União Europeia, europeu, ok? Então, a empresa que fala, gosta de ser um profissional lá na Cabo Verde, ele está fazendo um contrato de trabalho para alguém. Não, é que assim. Na Portugal é um bocadinho rígido nessa questão lá. A empresa tem que abrir uma vaga, colocar disponível. Se aquela vaga que for preenchida um período de 30 dias, agora a empresa pode dar um estrangeiro aquela vaga. Pode fazer um contrato para um estrangeiro ocupa aquela vaga, ok? Então é por isso que a declaração ali emitida para a IFP é para falar basicamente, sim, a IFP está falando sim, aquela empresa ali, 30 dias atrás, a um período tal, ela abriu aquela vaga ali sim, mas é que teve candidatos. Então, aquela vaga ali está disponível para um estrangeiro candidatar para ela. E a IFP que está passando aquela declaração ali, e ela é uma declaração que a empresa está mandando junto com o contrato de trabalho, porque é a empresa que precisa pedir aquele documento ali junto da IFP, que te comprova, mas na verdade que ele vaga de emprego está aberto, ok? Estava aberto para o cidadão português e o cidadão europeu, mas é que teve candidatos, então que ele vaga ser disponível para um estrangeiro poder ocupar, ok? E depois precisa de um comprovativo de que está habilitado ao exercício profissional quando esta se encontra regulamentada em Portugal. Que ali basicamente é o quê? Se nós trabalhamos num determinado cargo, ok? E nós precisamos comprovar que nós temos habilitações para aquele trabalho. Então, se você vai ocupar gerência de um banco, tem que comprova, mostra os documentos de cursos, de estudos que me habilitaram para aquela função, para exercer aquela profissão lá no Portugal. Então, basicamente que ele mostra os documentos, as habilitações literárias, ok? Para ocupar aquela função
de aquele trabalho que está no nosso contrato de trabalho, ok? Então, basicamente, é aquele que é a lista de documentos que é pedido para visto de trabalho, ok? E depois, licenita para quem é que pode solicitar visto de trabalho. Qualquer pessoa que tem um contrato ou promessa de trabalho pode solicitar um visto de trabalho. Depois, de outra forma, é importante lembrar que interessado que pode ter antecedentes criminais. Além disso, não pode ter entrado ilegalmente no país ou já ter sido imigrante ilegal na Europa, ok? Então, nos lembra de que as observações ali também. E depois, outra informação, onde realizar o pedido de visto e D1 para Portugal. Então, não sabe que é na plataforma de VFS, ali no site de VFS Global. Senhores, entra ali, ali de riba, tem aquela opção de marcar seu agendamento e ali site de agendamento de visto. Então, ali de riba está um card ali, que está mostrando como que está a fazer cadastro e agendamento de visto na plataforma de VFS. Agora, uma última informação, além de aquele artigo ali que mostra-nos, que é de informação que deve ser incluído no contrato de trabalho, tem também uma informação que é interessante para quem está trabalhando no estrangeiro saber, que é direitos do trabalhador estrangeiro em Portugal, ok? Às vezes, as pessoas, tipo, vão ter necessidade de trabalho, a empresa tem vagas, mas às vezes fica a parecer uma que a empresa se comporta assim que é um favor que essa te fazer, mas isso é que é uma coisa que nós devemos aceitar. Nós queremos aceitar todo tipo de contrato e todo tipo de conversa, o que é que empregador acha melhor escrever no contrato. Existem leis que te regulam contratos de trabalho. Então, nós assim de Cabo Verde, nós vamos trabalhar em Portugal, nós devemos conhecer os direitos de trabalhador estrangeiro na Portugal. Nós temos direitos também. E nós é que vagabundos que se nós terra para morrer na cidade, nós temos Europa e também sujeito a todo tipo de coisa que empregadores portugueses e europeus querem fazer conosco. Ele que existe. Nós temos os direitos. Então, nós devemos ler aquele documento de princípio a fim, nós conhecer todos os direitos, temos que perceber qualquer tipo de irregularidades no contrato de trabalho, na tudo coisa, ali mesmo na rodapé de aquele artigo ali, tem ele opções como que nós tentamos um contrato com os órgãos de direitos, ok? Que tem inspeção no trabalho e tudo as coisas lá, e nós entramos com ele para falar disso. Pode simplesmente aceita todo tipo de abuso e salário mareado, condições de trabalho mareado, tudo que as coisinhas lá, para calar para a hora de ter necessidade, bem, nós estar bem, aquilo que existe. Aquilo que não aceita ninguém, nem na nossa terra e nem no lugar do mundo, ok? Então, como trabalhador, nós temos direito também. Então, como trabalhador estrangeiro, tem leis no país, na Portugal, que te mostra qual que é os direitos. Então, nós buscamos sempre os direitos e assim fica tudo direito, ok? Então, é basicamente as informações ali. Se nós tiver alguma dúvida, alguma outra coisa que fiquemos muito esclarecido, nos deixa comentário abaixo do vídeo. Nós tenta ajudar-nos de outra maneira. Mas nós tenta seguir que as orientações que nos passa ali de início para fim. Então, nós está conferir e se está tudo ok. Então, do mais, eu desejo boa sorte e que dê tudo certo. E eu te pido, se vocês gostam do vídeo, deixa like no vídeo para o YouTube poder mostrar para o alguém, se inscrever no canal se não se inscreve ainda. E até próximo vídeo.